Graça e paz a todos os irmãos. Acho que eu cumprimentei a todos, mas se ficou algum... Irmãos, então esses dias nós temos compartilhado com os irmãos, né? Os irmãos mais ou menos têm visto uma sequência, falando que nós estamos vivendo os tempos finais e nós temos que nos preparar para esse tempo. Vai ser um tempo muito difícil, né? A gente viu naquele sonho de José que... Um sonho de Faraó, aliás, que José interpretou, que aquelas vacas magras engoliam, né? Consumiam aquelas vacas gordas. E a gente ouve isso em Daniel, né? O Senhor falando que queria desgastar os santos, consumir, né? A mente dos santos nesse tempo. Então nós temos que estar preparados. E nós sabemos que essa capacidade vem de Deus, né? Então não depende. Você não pode dizer, não, eu sou frágil, não consigo, né? Nenhum de nós consegue, sem a graça de Deus. Então, nós temos toda a suficiência, né, de Deus naquilo que nós necessitamos. E você se lembra que Jesus fala que esse tempo vai ser tão difícil, né? Nunca houve, um tempo que nunca houve e nunca haverá. E ele diz que esses falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios tais, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Então nós sabemos que isso não é possível por causa do Espírito da verdade, né? Que nos guia toda a verdade. E o Senhor Jesus também disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, né? E nunca seguirão estranho. Então, nós precisamos aprender, nós temos falado sobre isso, aprender a ouvir a voz do Espírito, né? Nos encher do Senhor, cheio da graça dEle, nos encher da palavra, né? Então, isso que nós temos falado aos irmãos para esse tempo. E principalmente estamos cheios do Espírito, né? A igreja é normal, como a gente vê Pentecostes, ela não é algo especial que aconteceu naquele tempo. Ele deve ser o normal da igreja. A gente sabe que tudo na nossa vida começa assim, né? E você teve esse Pentecostes, então esse Pentecostes, se você não teve, você precisa ter, você precisa buscar, né? Esse revestimento de poder do alto. Mas se você teve, você não pode ficar vivendo com aquilo que você experimentou lá no passado, como se fosse uma coisa que aconteceu lá, irmão, que bom que seria que se aconteceu lá comigo, quando eu tinha lá, comecei minha vida cristã, né? Não, irmãos. É para que nós nos enchemos do Espírito em todo o tempo, né? E essa vida cheia do Espírito, ela para ser constante nas nossas vidas. Se você não é cheio do Espírito, você vai ser morno espiritualmente, né? Agora, ontem nós estivemos falando realmente que essa vida não é uma vida individual, não é para eu estar cheio e isso basta, porque minha vida depende entre eu e o Senhor, e eu que vou responder, então eu tenho que andar assim, e o resto dos irmãos não. Não, nós andamos num povo, né? Vocês se lembram que de todo aquele povo que saiu no Egito, quem entrou na terra, né, foi a descendência deles e Caleb e Josué. Mas Deus nunca falou para Caleb e Josué, fala assim, ó, larga esse povo, porque eles estavam na entrada do Jordão, lembra quando os espias entraram, né, na terra. E Deus nunca disse para ele, larga esse povo então, entra vocês. Não, eles voltaram, sofreram com o povo 40 anos, entende? Então não tem essa história de que você vai andar sozinho, você e Deus, e sem o povo de Deus, sem a igreja. Então nós estávamos vendo ontem, né, que nós somos membros uns dos outros. Esse batismo também nos batizou no corpo de Cristo, né? Uma pessoa cheia do Espírito, ela entende o corpo de Cristo. Ela serve o Senhor, serve os irmãos, né? Então jamais você vai ver uma pessoa cheia do Espírito andando sozinha. Ela
palavra fala que é aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então essa não é a verdadeira sabedoria. A sabedoria do Senhor não é essa. Então hoje, irmãos, eu queria... E nós estávamos vendo ontem, né, o que entristece o espírito, né? Ao vendo a falta, a língua, né? A maneira como nós andamos na casa de Deus, né? Como nós servimos na nossa boca. Porque ali diz que não ofereceis mais os vossos membros como instrumento de iniquidade, mas como redivivos dentre os mortos, né? Oferecei a Deus. Então os nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés, nossa língua tem que ser oferecida a Deus, consagrado a Deus, né? Para que a gente seja instrumento do Senhor no meio do povo de Deus. E ao Senhor também, né? Depois nós vimos a questão dos ciúmes, do sentimento faccioso. Como isso, ali diz que aonde há ciúmes e sentimento faccioso, Tiago fala, existe toda obra má, sabe? Então, isso é um problema muito sério, né? Estivemos falando assim, meio rapidamente, sobre isso. É muito sério, né? Em todos os aspectos. É que, na verdade, irmãos, a pessoa que ela tem ciúmes, ela deseja, né, ela ter o que o outro tem e o que o Senhor não te deu. Na verdade, a tua luta é contra Deus, não é contra o irmão. Só que você usa o irmão para rebaixar ele, sabe como é que é? Para satisfazer, né, o pecado, na verdade, na vida da pessoa. Porque é um pecado, né? É uma obra da carne, né? E nós temos que lembrar, irmãos, que a herança é a terra. E Paulo fala que os que tais coisas praticam, né? Porque as obras da carne, elas são manifestas, você vê a manifestação, né? Como o Espírito também, ele é manifesto nos dons, né? A manifestação do Espírito, dada a cada um, você toca o Espírito, né? Você vê que aquilo não é capacidade do irmão, você vê que aquilo é graça do Espírito na vida dele ou dela, né? Dessa irmã, né? Então ali fala a manifestação do Espírito é dada a cada um como quer, né? Então é manifestação mesmo. Às vezes a gente... você precisa notar essa manifestação. Seja uma palavra de sabedoria, seja uma palavra de conhecimento. Estivemos falando um pouco sobre isso lá na segunda-feira. Seja um dom de cura, um dom de língua, né? Um dom da fé, uma interpretação de língua. Eles são manifestações. Tem gente, às vezes, quer ensinar os outros a falar a língua. O que vai acontecer? Aí você vê todo mundo copiando o outro, né? Falando tudo igual, parece que é uma língua. Diz dom de línguas. Dons de língua. Dons de curar, quer dizer, não é só um tipo de cura, né? O Senhor faz vários tipos de cura, mas você vê a cura, ela é manifestada pelo Espírito. Então, os dons são manifestos, né? São manifestados. E as obras da carne também são manifestadas. Não tem ninguém que fala, não, eu estou fazendo na carne sem que esteja manifestando alguma coisa. E ali nos mostra de ciúme, sentimento faccioso, né? Divisão, partidarismo, bebedice, né? Orgias, lascívia, feitiçaria ali, que tem relação com drogas, essas coisas, que é fármacos. E Paulo, ele fala uma coisa, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. É como Esaú, que era filho, mas vendeu seu direito de primogenitura. Ele vendeu a herança, entende? Perdeu aquela herança. Porque você, na verdade, você não é o primogênito. O primogênito é Cristo. Você tem o direito da primogenitura. Porque se Cristo é sua vida,
Então você é herdeiro e co-herdeiro juntamente com ele, de todas as coisas. Certo? Mas somente, irmãos, tem uma classe de irmãos que vão herdar tudo. Que é a sua esposa, a sua esposa, a sua igreja. Quem não for a sua esposa, ele vai receber, vai manter aquilo que recebeu do Senhor. Porque a vida eterna é uma coisa que o Senhor não toma mais de você. Uma vez que você passou da morte para a vida, né, você não entra em juízo. Então esse é um assunto definitivo. O teu espírito, uma vez que você nasceu de novo, o teu espírito está pronto. Mas ali não fala sobre, o que vem após isso, não fala que ali está incluído. Claro que nos foi dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, né? Mas nós queremos ver com os irmãos hoje o sentido da nossa vida cristã comparado à figura. Eu já andei compartilhando aqui mesmo no Rio, acho que foi lá em... como é que chama lá na Serra, lá, o Miguel Pereira, alguma coisinha com os irmãos, se eu não me engano. Mas eu queria, nessa continuação do que nós estávamos falando ontem, né, do que entristece o espírito, o que enfraquece a igreja, né, porque nós precisamos uns dos outros. Não adianta só um irmão aqui estar cheio do espírito e o resto da igreja toda fraca, né. Então, o Senhor nos deixou um exemplo. Eu queria ver com os irmãos aqui, 1 Coríntios 10, lembrando só o que nós terminamos ontem, né? Lembrando um pouquinho, a questão do perdão, né? Perdoar uns aos outros. E o Senhor disse que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Você imaginou isso? Ontem nós estávamos falando, né? Quantos pecados nós temos cometido contra o Senhor? Né? E quantos pecados um irmão, uma irmã tem cometido contra você? A quantidade a diferença é muito grande, não é? Mas pensa bem, se você vai pedir um perdão para o Senhor e você não perdoou, o Senhor também não te perdoa. E aí aquela conta fica crescendo na sua conta. Então, como a nossa transgressão é muito maior, né, do que um irmão contra a gente, nós precisamos muito mais do perdão do Senhor do que nós perdoarmos o irmão. Amém. Não é? Então nós precisamos muito mais. Então o Senhor fala, vai lá primeiro, reconcilia com teu irmão, né? Se você for oferecer uma oferta ao altar, vai lá, reconcilia-se primeiro com teu irmão, depois você vem e oferece. Então o Senhor não perdoa, o Senhor não aceita a oferta. Imagina, irmãos. Você acha que o Senhor vai aceitar louvor? Né? Então, a gente fica impedido com o Senhor, sabe? Então nós temos que... Você vê o amor do Senhor, porque Ele não quer questão entre os seus filhos, irmão. É muito sério esse assunto. Ele não quer, Ele é um pai amoroso com todos nós. Ele não tem preferência aqui. Ou você acha que você é preferido do pai? Acha não? Só tem um que é preferido, né? Ele é tão preferido que quer que nos transforma a imagem dele para ficarmos preferidos também, como ele é preferido. Esse é o trabalho de Deus na nossa vida, né? Nos conformar a Cristo, para que nós sejamos, né? Para que Cristo seja tudo em todo e nós sejamos tão preferidos quanto o nosso Senhor é preferido. Mas o Senhor não tem preferência, né? Ele ama todos igualmente, intensamente, né? Mas também se entristece conosco, né, da mesma maneira. E nos disciplina como a filhos, como nós temos visto, como nós vimos, para que sejamos participantes da sua santidade. Agora, hoje eu queria ver com os irmãos que nós temos uma caminhada na vida cristã, né? E muitas coisas, às vezes, não tem relação. Eu acho que nosso tempo de vida com o Senhor é muito mais
no nosso dia a dia do que nas reuniões, ou né, Então, na verdade, a nossa vida cristã, ela não está, vamos dizer assim, não depende, né, das reuniões, por exemplo. Então, vamos dizer, tem alguns irmãos que dizem assim, né, irmãos, mas umas coisas são seculares e outras coisas são espirituais, né? Então, nas coisas seculares, às vezes a gente tem que fazer algumas trambicagens, algumas coisas, irmão. Não tem jeito, o mundo é assim, né? Nós temos que deixar de fazer isso, porque no mundo, se você fizer, você não consegue nem viver, nem ganhar, né? Então, a gente divide o secular do espiritual. Então, a gente diz assim, não, mas como é que nós devemos viver? O Senhor disse assim, ó, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Se você é espiritual, você tem que andar no espírito. Se você tem o espírito, você tem que andar no espírito. Essa é a ordem do Senhor, andar em espírito, não a vez de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, ou luta, ou milita, né? E o espírito contra a carne. Então, se o espírito é contra a carne, por que ele faz isso? Para que você não faça o que você quer. É um cuidado dele conosco, porque ele sabe que a inclinação da carne é morte. Ele sabe que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você está em ciúme, um sentimento faccioso, está agradando a Deus? Né? Numa divisão? Numa contenda? Não tem como agradar a Deus. Né? Mas como a palavra fala, mas a inclinação do Espírito, a mente do Espírito, ela é vida e paz. Então ele vai sempre te guiar, militar com você, entende? Para que seja... Mas você pode, como estava Jacó, né, vencendo Deus nessa batalha. E a gente sabe que muitos irmãos, mesmo nessa batalha do Espírito, mesmo o Espírito mostrando tudo, ele vai, luta, e vai e age na carne. Mas o Senhor nos ensina que o caminho, né, os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência, tá vendo? Para nós, a carne, irmão, ela não se sujeita, a carne não crê, entende? A carne nunca vai fazer o que agrada a Deus, não adianta. A carne, ela quer satisfação pessoal dela, somente isso. Mas é ela que te leva para o buraco. Agora, o Espírito, ele está levando você para aquilo que o Senhor te prometeu em Cristo, não é? A riqueza de glória. Então, aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, eu queria conversar com os irmãos essa noite, porque nós estamos nessa caminhada, né, no nosso dia a dia. E o nosso relacionamento não é somente com a igreja, não são só com as coisas da igreja, né? Nós continuamos a ser cristãos lá fora, continuamos. Hebreus, ele fala sobre isso, né? Ele nos chama a entrar no santuário, certo? Esse é o chamamento da igreja para estar juntos, se reunir, não é isso? Não deixando de congregar, como é costume de alguns, ali está falando da nossa congregação, não abandonando a nossa congregação. E ali aquela palavra congregação é congregar com o Senhor no Santo dos Santos. Porque ele está dizendo, entremos com ousadia no santuário, no Santo dos Santos. Então vamos ter uma imagem assim, daquele tabernáculo, lembra? Que ele faz uma figura do tabernáculo ali, que ele está falando no Santo dos Santos, ou do templo. Então vamos ter uma ideia. Existia a primeira porta, né? Que era a porta que entrava para o átrio. Depois tinha a segunda porta e depois tinha a terceira, o terceiro véu, né? Ou entrada. Né?
E aí diz o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós, aquela vida estava fechada. Mas o véu foi rasgado de cima a baixo, né? Nosso acesso por esse caminho novo e vivo, que foi inaugurado para nós, né? Através do véu, isso é da sua carne. Olha que coisa linda. Então, nós fomos incluídos naquele corpo de Cristo, né? E ali esse véu foi rasgado, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e aí recebemos vida na ressurreição. Está vendo? Então aquela vida estava... Eu vim para que vocês tenham vida. O homem não tinha vida antes. O homem estava debaixo do império da morte, antes de Cristo vir. Então ele falou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Não era possível o homem tocar nessa vida, essa vida eterna. E o Senhor é que nos proporcionou isso. Então, essa entrada. Então, vamos imaginar. Agora não tem mais esse véu aqui. Nós já temos a vida, né? Mas nós temos que... A porta é estreita. E o caminho também é estreito. Irmãos, o caminho... Ele só tem uma maneira. Ou você anda, porque como ele é estreito, né? Não tem jeito de você ficar andando para lá, né? O caminho é estreito, ele só tem uma saída. Ou então você voltar para trás. Mas o Senhor, então, falando na palavra, ele diz assim, entremos com ousadia no Santo dos Santos, mas nós temos condições de ficar o tempo todo nos reunindo com os irmãos, orando, louvando, adorando o Senhor, todo tempo não. Então, no capítulo 13, ele fala assim, saiamos, pois, fora da porta, levando o seu vitupério. Fora do arraial, né? Ele diz, levando o seu vitupério. O arraial era o lugar onde eles viviam. Né? Lugar onde eles tinham suas coisas, os seus cuidados, seu dia a dia. Alguns irmãos comparam o arraial com a religiosidade. Mas não é nesse assunto que eu quero entrar. Eu quero entrar porque quando eles saíam fora no arraial, aí eles iam cuidar das suas coisas, do seu dia a dia. Mas quando você sai lá fora também, você não deixa de ser um sacerdote. Tá vendo? Você continua sendo um sacerdote. E aí você vai lá fora levar o vitupério de Cristo, testemunho do Senhor, né? Porque a função do sacerdote é essa. É fazer essa mediação, né, entre os homens e Deus, fazer das coisas concernentes a Deus, né, para os homens. Essa é a função do sacerdote. Então, irmãos, nosso dia a dia, diante do Senhor, ele é uma escola também. É um tratamento do Senhor no nosso dia a dia, com o nosso casamento, com a nossa criação de filhos. Você pode ver que se não fosse assim, o ensino do Senhor para nós seria com relação só às reuniões. Mas é isso que a Escritura nos ensina? Só acerca das reuniões? Ou ele fala sobre casamento, relacionamento, criação de filhos, né? Sobre trabalho, se você é patrão, se você é empregado, né? Ele fala sobre finanças, verdade? Deixa eu falar uma coisa aqui, porque a gente sempre toca isso, porque eu vejo muitos irmãos sofrendo financeiramente, sofrendo. E eu vou dizer para você, por que você sofre financeiramente, se você sofre? Porque tem irmãos que já descobriram. No reino existe uma lei no reino, entende? Sobre a semeadura e a colheita. Nós sabemos isso e temos um exemplo disso. Você põe uma semente ali na terra, certo? Você semeia na esperança de colher o fruto, não é verdade? Você semeia um e colhe mais do que um. O Senhor, ele fala assim, eu já ajudei irmãos, porque existe certas leis nas Escrituras que levam um irmão a uma prosperidade financeira. Isso eu já não faço mais. Eu não vou ensinar isso. Porque aqueles irmãos que eu ajudei nesse sentido, depois que eles prosperaram financeiramente, aí eles deixaram o propósito de Deus e aquilo se tornou um tropeço para eles. E o segredo não tem muito segredo, são algumas coisas
que você faz e que você vai prosperar. Mas não adianta perguntar para mim, porque eu não vou ensinar você, não. Não vou ensinar. Esse eu já prometi para o Senhor que eu não vou ensinar mais. Mas eu quero ensinar uma coisa para você, simples, é coisa para você, isso eu quero ensinar. A palavra diz assim, ó, que Deus dá. Primeiro que se você não trabalha, não quer trabalhar, não tem vontade de trabalhar, não tem, então vai ter com a formiga preguiçoso. Porque você é preguiçoso, entende? As coisas na sua vida nunca vão acontecer, nunca vão. Você já viu o campo do preguiçoso, como é que é? É tudo largado, entende, irmãos? É largado. Não tem cerca, tudo largado, cheio de mato, cheio de capim, é tudo largado. Então, e a preguiça também, irmãos, é um pecado na vida de uma pessoa. É como a pessoa que fica presa à droga, que fica presa à prostituição, sabe? Que fica presa à bebedice. Ela está nesse nível aí, entende? A preguiça, ela está nesse nível. Você tem que entender o seguinte, que é com o suor do seu rosto que você vai... É o pão. Ou tem aqui alguma mulher que o filho nasce e não tem dor? Hã? Então é a mesma palavra que deu para as irmãs, deu para os maridos. Com o suor do seu rosto, você vai ganhar seu pão. Só que o Senhor, Ele disse assim, se você trabalha, Ele te dá o pão para comer e semente para semear. Não é isso? Está escrito em Isaías 55, está escrito em 2 Coríntios 9. Ele te dá o pão que você tem recebido do Senhor, do Senhor. Sabe por que você tem recebido do Senhor? Você tem recebido do alto? Porque o diabo vai criar todo tipo de impedimento para que você não tenha nem o pão. Então, se você tem dificuldade, como é que o Senhor faz? Olha para as aves do céu. Senta ali, aprende com elas, né? O lírio do campo, o Senhor Jesus fala sobre isso. Olha ali, olha para ele. Você não vale mais do que eles? Se o Senhor alimenta as aves do céu, se o Senhor veste os lírios do campo, certo? Você não valei vós mais do que eles? Você é filho, você é filha. Você vale mais. Essa é uma promessa de Deus. Isso você não precisa nem pedir. O próprio Davi fala, né, que ele foi moço, agora ele era velho, nunca viu o justo padecer necessidade. E ainda tem promessa para a sua geração, porque nem os seus filhos vão mendigar o pão. Isso é promessa. Mesmo que você não precisa pedir isso para o Senhor. Só fala assim, Senhor, qual é o meio que o Senhor quer me suprir? É só isso. Porque o Senhor tem várias maneiras de nos suprir. Então, saiba que aquilo que o Senhor está te dando, ele é pão e semente. Entendeu? Pão e semente. Eu só quero dizer uma coisa para você. Para que é o pão? Para que é o pão? Para comer. E a semente? Para semear. O Senhor te deu, mas daí você come tudo. Você come tudo, você come o pão e você come a semente. Aí tem irmãos que falam assim para mim, não, irmão, mas eu ganho muito pouquinho. Não dá, não sobra. Jesus amado. Tá bom, pega pouquinho aqui, ó, pega 5 sementes. Não come 5 sementes, não come. 5 sementes. Pega 5 sementes e põe na terra. Você vai colher mais. Tira uma parte como semente. Você acha que das 5 que você semeou, vamos imaginar milho. Vai dar 5 pés de milho. Cada pé de milho dá o quê? 2, 3 espigas? Tem pé que dá mais, né? Mas mais ou menos isso aí. Cada espiga dá quantos grãos? Tem alguém que sabe isso aqui? Mas que dê 300 grãos, está vendo? Dá 1000 grãos. Mas que dê 100 só. 100, 60 e 30, como está na palavra. Separa uma espiga, 5. Você vai ter 15, 13 espigas você come, você tira para você. E 2 espigas você deixa para plantar.
Está vendo, irmãos? Agora, se você comer a semente, o que vai acontecer no mês que vem? O senhor vai dar semente de novo. Aí você não trata como semente, você trata como pão. Você vai comer pão de novo. Está vendo? Então, para você vai sempre ser pão, irmão, entende? Sempre ser pão. E você não sai daquilo. Você não sai daquilo. Porque se Deus te der mais pão, você vai engordar muito. Então, o senhor não vai fazer isso. O senhor não vai dar menos pão, porque senão você vai passar fome. Mas aquele pão, o senhor te dá sempre. A gente não precisa de muita inteligência para entender isso, irmãos. Se você comer a semente, sempre vai ser pão, entende? Um pouquinho a mais, pensa. Aí chega no mês que vem, come tudo, cozinha a semente também, junto, come o pão, entendeu? É o quê? A semente que você comeu é o quê? É pão, entende? Vai ser sempre pão, você vai sempre ficar com aquilo, entende? Tem a sabedoria do agricultor, né? Semeia a sua semente. E você vai ver como que o Senhor vai dando graça, mas o Senhor tem um limite para você também, sabe? Tem um limite. Porque senão a gente se estraga também, né? Porque daí você já vai começar a folgar um pouco, sabe como é que é? Aí o Senhor também vai cuidar de você nesse sentido. Então, as coisas do Senhor, o Senhor ensina. Ele tem ensino sobre essas coisas. Estão nos ensinando, né? Todas essas coisas têm ensino na palavra. Então, ela não diz respeito somente às nossas reuniões. Diz respeito a toda a nossa vida. Nossa vida fora, nossa vida, né? Relacionamento. Quantos irmãos não fazem encontro de casais? Usam as escrituras para ensinar os maridos, ensinar as esposas, do relacionamento entre eles, não é? A escritura tem muitas coisas. Cantares é um livro lindo, né? Para falarmos sobre isso. E os filhos e tudo. Então é uma vida prática, uma vida do dia a dia. Então eu estava até conversando com o irmão Silas sobre isso, que vocês sabem sobre aquelas 42 estações, né, que até o irmão Dino ele compartilhou sobre isso. Aquilo fala realmente da nossa vida, na nossa caminhada na vida cristã, porque toda a vida cristã ela é de caminhada, porque a palavra hebreu quer dizer aquele que caminha, aquele que vai até o fim, aquele que não fica estagnado, aquele que sabe, aquele que não retrocede. Isso é que é a palavra hebreu, né? Então, porque nós temos uma peregrinação, nós temos um caminho, como saímos do Egito e temos que entrar na terra. Essa é a figura. Então eu queria ver alguns pontos. Eu sei que, de forma prática, essas 42 estações, elas falam realmente de coisas na nossa vida de maneira prática. Porque ali fala dessas passagens que acontecem na nossa vida, né? Às vezes irmãos, eles gostam do Salmo 133, né? Eu já citei isso até, falando do Salmo 120 ontem. Eles querem já o Salmo 133. Ó, irmão, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso, não é? Mas para a gente chegar aí, é o penúltimo degrau da vida cristã. Para chegar aí, nós temos que começar com 120 e ir até o 132. Para entrar no 133. E o último é o 134. Todos servindo na casa de Deus, aguardando a volta do Senhor. Esse é o Salmo 134. Mas ali ele fala o quê? De uma escada, degraus. Isso fala da vida ascensional, da nossa vida ascensional. Os irmãos já ouviram isso várias vezes. Que é como uma escada espiral, né? Porque a gente passa várias vezes pelos mesmos lugares, mas só que na nossa vida ela está crescendo, ela está cada vez mais alta. Essa é a vida de alguém que está peregrinando de forma
normal, né, que eu falo, normal, sem ser atrapalhado pelas coisas dessa vida. Mas então, irmãos, aqui em 1 Coríntios 10, se a introdução foi de 40 minutos, né, então... Mas... Não dá para terminar nunca. Não termina nunca. Mas como diz o irmão Jorge, né? O irmão que ensina precisa 2 horas, pelo menos, para terminar um raciocínio. Entende? E os irmãos chineses dizem que se pregar menos de 2 horas, você não é espiritual. Mas para mim, irmãos, não tem dificuldade nenhuma. Eu falo para os irmãos, não tem dificuldade. Não tem, é uma coisa interessante mesmo, né? Porque não é na nossa capacidade humana, né? Mas é da graça do Espírito, e ele não tem, se ficar, fica aí. Paulo pregou 6 horas lá, né? O menino até não tem ninguém sentado aí, aqui é perigoso cair lá embaixo. Mas, sabe, assim, uma coisa, os irmãos aproveitavam muito aquele tempo, né? Mas aqui em 1 Coríntios 10, é um texto que ele diz assim: pois não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que ficaram prostrados no deserto. Até a irmã estava lembrando hoje, né? Essa pedra que esse irmão disse que acompanhava, eu nunca ouvi falar sobre isso. É que nós compartilhamos lá que essa pedra acompanhava eles. Já pensou nisso, irmão? No deserto não tem pedra, só tem areia, né? Mas essa pedra era a pedra que saía água. Eles peregrinaram 40 anos. Sabe qual é a distância do Egito até a entrada da terra? Dá 1.000 quilômetros. Eu acredito que eles demorariam no máximo uns 180 dias andando aí, uma base de uns 5 quilômetros por dia, mas eles também paravam, aquela coisa toda, andavam um pouquinho mais, né? Não era para demorar muito, mesmo indo com pessoa de idade, essas coisas todas. Mas eles demoraram 40 anos, irmão. Então, aqui está dizendo que essa primeira parte, ela nos fala da obra da graça de Deus. Mas uma coisa muito importante, irmãos. Por quê? Quando eu comecei a minha vida cristã, que foi no meio de irmãos batistas, eles eram irmãos. O pastor da igreja. Vários irmãos na igreja. E isso começou com um irmão que chamava Antônio Abuchaim, e ele lendo a palavra lá de 1 João, onde ele diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E ele leu antes: aquele que vive na prática do pecado nunca viu nem conheceu Jesus. 1 João 3, lembra? Verso 7, verso 8. Aí ele diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a divina semente permanece nele, e não pode pecar porque ele é nascido de Deus. Então aqui, irmãos, é que é uma diferença entre filho de Deus e, aí ele fala, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não é questão de impecabilidade, é que é uma diferença realmente entre um filho de Deus, né, que ainda comete pecado. João fala isso no começo: se a gente disser que não tem pecado, a gente é mentiroso. Mas qual é a atitude? É o que eu tenho falado, irmãos. Eu tenho ouvido isso no meio dos irmãos também. Irmãos dizem assim: irmãos, nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores. Eu quero dizer que vocês não são pecadores. Vocês são santos. Amém. Está escrito. Ou não? Então, se vocês são pecadores, então essa reunião não serve para você.
Não vai servir para você. Porque vamos dizer assim, ó, essa carta aos Efésios, vamos dizer, né? Carta aos Efésios. Vamos ler, que Paulo escreveu lá aos Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então vamos dizer assim, aos santos que estão em Niterói e fiéis em Cristo Jesus. Então essa carta não serve para você. Mas como assim santos? Lá em Coríntios fala sobre isso. Santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Mas não é santo perfeito. É santo ainda que comete o pecado. Mas qual a diferença de um pecador que peca? Se você falar, não, mas eu sou pecador mesmo, irmão. Isso aí tá? Cometer pecado não é uma coisa normal em você, do pecador? Quem é pecador? Se cometer um pecado é coisa normal, não é? Mas e um santo cometer um pecado é coisa normal? Não. O que você tem que fazer? Você tem que acertar com o Senhor. Não é isso que a palavra diz? Não, porque você é santo. É um povo santo, irmão. É um povo de propriedade exclusiva de Deus. Entende? Somos santos. Santos que ainda tem que se santificar. Que é um processo do Senhor, é verdade, mas nós somos santos. Não somos pecadores. Esquece essa história de dizer, nós somos pecadores mesmo, Senhor. Perdoa a minha multidão de pecado. Eu vou ter dificuldade de saber que você nasceu de novo. Foi o que aconteceu com esse pastor. O Senhor disse para ele, você é do diabo. Ele falou, não, sou de Jesus. Eu sou pastor, sou de Jesus. O Senhor falou para ele, não, você é do diabo. Porque você vive no pecado. Ele, inclusive, tinha separado da mulher dele. Eu não sei bem certo o que aconteceu na vida dele, mas ele era separado da mulher dele. E ele tinha os filhos dele, realmente, ele tinha problemas sérios de relacionamento com os filhos, sabe? E filho de pastor, né? Sim. E ele pegou e dobrou o joelho e falou, Senhor, eu sou do diabo, tem misericórdia de mim. E o Senhor deu uma experiência de regeneração, ele teve um novo nascimento real da parte do Senhor, e ele entendeu que ele visitava as igrejas, que ele era um pastor itinerante, ele tinha que ir voltar em cada uma daquelas igrejas que ele visitava e falar para eles que ele não era nascido de novo, e que ele era pastor, mas que não era nascido de novo. E ele fez isso, começou a ir nessas igrejas que ele visitava, né? E começou a falar, pregar para eles, e eles falaram, pastor, mas se o senhor não tem, eu acho que eu não tenho também. E o Senhor levantou um grande avivamento, irmãos, no meio dos batistas. E um dos pastores, eu posso falar aqui, porque tem testemunho dele, não há problema nenhum. É um pastor da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de Londrina. Quando ele ouviu esse pastor pregar, ele foi conversar com esse irmão, falou assim, pastor, mas se é dessa maneira, eu acho que eu também não sou nascido de novo. Porque eu faço assim, faço assim. Ele falou, não, você não é. Então, e essa foi a bandeira da Igreja Batista durante vários anos, sobre o novo nascimento. Mas esse foi o avivamento do Billy Graham na Europa, quando ele esteve na Europa pregando, porque ele fazia aqueles apelos e eles iam para frente. E eles perceberam que não eram novos convertidos, que eram crentes, entende? Que não tinham uma regeneração. Esse assunto, irmãos, é um assunto muito importante para a sua vida. Porque se você não consegue viver para o Senhor, se você não consegue, sabe, se livrar de certos pecados na sua vida, você precisa considerar a sua situação diante do Senhor. Por quê? Porque nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se a pessoa é escrava do pecado, ela nunca viu nem conheceu Jesus, entende? Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, uma pessoa regenerada, ela não é escrava do pecado. Ela não é escrava, não é mais escrava do pecado. Entende? Então isso é uma necessidade. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Porque se você não tiver um nascimento do Espírito, você nunca vai ter a graça do Espírito, nunca vai ter o fruto do Espírito.
Você vai continuar lutando contra o pecado, lutando, não consegue vencer. Alguns conseguem, mas não conseguem vencer certos pecados. E aí a pessoa, ou ela cai numa depressão profunda, entendeu? Porque ela quer servir a Deus, mas não consegue. Ou ela se torna um hipócrita. O hipócrita é aquela que se veste numa capa de religiosidade, entendeu? Esconde esses pecados, né? E vai lá. Vive como um irmão no meio dos irmãos. E daí ele encontra outros e às vezes se apoia em outros também que têm problemas com o pecado e assim vai. Mas não, irmãos. Agora, como que você quer ter um crescimento na vida cristã se você não nascer de novo? Começa, não tem crescimento sem novo nascimento. Então, tudo começa com um novo nascimento. E é uma transformação realmente na vida da pessoa. É o que nós estamos falando ali, né? É uma regeneração e um Pentecostes. Não há como haver esse Pentecostes sem o nascimento do Espírito. O Senhor não vai derramar como fazia no Velho Testamento, só agia ali na sua vida, em alguns aspectos, né? Mas não transformava a vida. Vocês sabem disso. Eles não podiam ser aperfeiçoados por aqueles sacrifícios. Então, essa primeira parte que ele nos fala aqui, pela qual eles saíram do Egito e entraram para entrar na terra, ele fala do novo nascimento. Porque o cordeiro mostra a morte do Senhor, certo? O sangue mostra o derramamento de sangue do Senhor, o perdão dos seus pecados. O mar mostra o seu batismo na morte. Eles foram batizados na nuvem, no mar, em Moisés, que é uma figura de Cristo. Então isso fala da sua morte e da sua ressurreição em Cristo. O segredo, o poder contra o pecado, irmãos, é a morte e a vida da ressurreição. Você não tem como vencer o pecado sem o poder da morte. Certo? Em mim opera a morte, mas em vós a vida. É o poder da morte que o Espírito tem e o poder da vida do Senhor. O poder da vida da ressurreição. Mas a partir daqui, nós sabemos que a partir daqui, quando o povo entrou no deserto, o Senhor trouxe a lei. Não é verdade? Por quê? Porque Deus disse assim: porque eu sou santo, vós sereis santos. Eu sou Deus que vos santifico. Então, como é que o Senhor fazia naquela época? Pela palavra, pela lei. A obediência trazia uma bênção para eles e a desobediência trazia maldição. Não é isso? Então, por quê? Porque o Senhor realmente era um povo separado. E a lei o Senhor deu não para que o homem conseguisse cumprir a lei, mas que revelasse a situação dele e que ele pudesse oferecer aquele sacrifício, né? Paulo fala que ele foi um aio, a lei foi um aio, um disciplinador, até que viesse Cristo, a promessa, aonde a gente seria justificado pelo sacrifício do Senhor. Então, irmãos, a partir do novo nascimento, a vida de um cristão, ela tem que ser uma vida de obediência ao Senhor. Isso é santificação. Santificação é obediência. Vamos ler o texto, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Eleitos, verso 2, veja bem. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, certo? Na santificação do Espírito, olha aqui, ó. Santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, tá vendo? Então, a santificação do Espírito é para obediência. Esse é o trabalho do Senhor. Porque se você continuar desobediente,
é santificação? Não, então a santificação do Espírito nada mais é do que obediência. Veja o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Quando você ouviu o Evangelho, qual o sentido do Evangelho? Qual o propósito que ele veio trazer para você? O Evangelho, né? O Evangelho tanto da nossa salvação, porque o Evangelho é tudo em Cristo, né? É todo o propósito de Deus em Cristo. Não é só sobre a morte e a ressurreição. Ela está incluída, mas todo o propósito é em Cristo. No capítulo 16 de Romanos, no verso 25, ele diz assim, ó: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo. Sabe qual é o Evangelho de Paulo, irmãos? Aqui é o 5º Evangelho. Eu quero falar para vocês. Tem o Evangelho de Mateus, tem o Evangelho de Marcos, tem o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João e o Evangelho de Paulo. Então, eu chamo de 5º Evangelho. O Evangelho, os 4 evangelistas, eles falaram desde o... João fala desde o princípio, né? Antes, lá, quando as 3 pessoas da divindade já viviam lá, né? Lembra? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, João fala desde lá. Mas depois nós vamos vendo, ele fala que o verbo se fez carne, ele veio assim, trazer um complemento aos outros evangelhos. Mas, por exemplo, de Mateus, como mostra Jesus como rei, mostra que ele é filho de Davi. Lucas, como mostra como ele é homem, mostra que ele é filho de Adão. Marcos não tem genealogia, porque mostra Jesus como servo. Lembra? O boi lá, aquele servo. E João, ele traz a genealogia de Jesus como filho de Deus. Então tem que começar mostrando a eternidade, né? A genealogia ali está no começo do livro de João. Mas eles falam, irmãos, de tudo que aconteceu com Jesus, até João antes, até a ressurreição dele e a ascensão dele. Toda a vida dele, os milagres, o nascimento dele, na verdade, se encontra naqueles 4 evangelhos. Mas havia muitos mistérios que estavam acontecendo no sacrifício de Cristo, na morte, na ressurreição e na ascensão dele, que os evangelistas não relataram, não viram. Por exemplo, quando Jesus estava pregado naquela cruz, os evangelistas viram que o nosso escrito de dívida estava sendo cravado na cruz, e Jesus estava expondo aos principados e potestades, né, que foi cravado, foi rasgado o seu escrito de dívida. Os evangelistas viram isso naquele momento na cruz? Não viram. Os evangelistas viram, por exemplo, que naquele momento na cruz, Deus dos 2 povos, ele estava fazendo derrubando a parede de separação. Isso era loucura, porque Paulo era judeu, né? Foi isso que quebrantou ele, porque o Senhor fez. E ele fala, irmãos, em Gálatas, que o evangelho que ele prega, ele nunca recebeu de homem nenhum, mas por revelação de Jesus Cristo, é o evangelho. Então você vê ali que naquele momento, por exemplo, quem que fala, nenhum Deus evangelista fala, que quando Jesus ele foi levantado da terra, João até cita isso. Ele fala, ó, João 12:32, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E isso dizia de que modo de morte havia de morrer. Levantado da terra na cruz, seria o modo de morte, não está falando da ascensão dele. Então, Paulo, ele viu que nós fomos batizados na morte de Cristo. O que é isso? Não é batizado na água. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados
em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos incluídos naquela morte de Cristo. Isso é que a palavra batismo na sua morte. Nós estávamos dentro dele. Por isso que quando ele morreu, por isso que Paulo, quando ele fala sobre isso, ele fala, eu já estou crucificado com Cristo. E ele morreu ali, Paulo morreu, e ele viu que não só ele, mas nós morremos com ele. Tanto é que ele fala, vós já estáis mortos pelo corpo de Cristo. Aí ele fala sobre a morte para a lei, está vendo? Então, muitas coisas aconteceram ali naquele momento do sacrifício de Cristo. Por exemplo, que Deus também nos deu vida na ressurreição. O que os evangelistas falam? Que Jesus foi ressuscitado, não é? O terceiro dia. Mas Paulo diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, ele vai dizer aqui, ó, por isso que ele chama de seu evangelho, né? Mas ele vai dizer aqui agora, vamos ler aqui na continuação, né? Segundo o meu evangelho, no verso 25, e a pregação de Jesus Cristo, então o evangelho é Jesus Cristo, certo? É o verso 25 do capítulo 16 de Romanos. Continuando o texto. Conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifesto, e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da... Está vendo? Então, da mesma maneira como aquele povo recebeu no deserto a lei, o Senhor também nos enviou a sua palavra, o evangelho da sua salvação, para obediência da fé a todas as nações. Agora, o que fez, irmãos? Vamos para Hebreus, capítulo 4. Veja bem, Hebreus capítulo 4. Dá para ver quanto tempo aí, irmão? Hebreus capítulo 4. Ele vai dizer assim, portanto, tendo sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos, não haja algum de vós que pareça ter falhado. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida a fé naqueles que a ouviram. Está vendo? Porque, na verdade, a lei, ela necessitava fé também. Só que a lei, ela veio como um disciplinador, mas o Senhor também exigia obediência. Mas agora, o evangelho da vossa salvação, esse Espírito que nos foi dado, esse Espírito de santificação, ele é para a obediência. Para a obediência da fé, irmão, porque não existe fé sem obras, ou não existe fé sem obediência. Então, o que você tem ouvido, ele tem que se tornar realidade na sua vida. O que você tem ouvido do Senhor, ele tem que ser realidade em todos os aspectos. Porque é rema. Não adianta você se encher do logos. Porque a palavra, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a palavra ela tem que se tornar vida em você, porque quando aquele dia que você chegar diante do Senhor, Ele vai ver quanto que a palavra te transformou à medida de Cristo. Nós somos transformados de glória em glória na sua imagem pelo Espírito. Esse é o que Paulo fala em 2 Coríntios 3, que é o ministério do Espírito. É o ministério do Espírito na nossa vida, irmãos. Então, aqui ele faz uma comparação acerca do descanso, do que ele está falando aqui. Né? Que ele fala assim,
Olha o verso 3. Porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora suas obras tivessem sido acabadas desde antes da fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Aqui o sétimo dia, irmãos, fala da nossa experiência em Cristo, entende? Se você creu no Senhor, você entrou no descanso. Esse descanso você entrou. Você descansou. Mas veja que o Senhor diz assim, ó. Porque, então, qual é o descanso que Deus está falando aqui, que não entrarão no meu descanso? Ele vai dizer no verso 5. E outra vez neste lugar, neste mesmo lugar. Então, nesse mesmo lugar onde você está, no descanso de Cristo que é a sua vida, que você creu e Cristo é a sua vida. Nesse mesmo lugar, o Senhor pode dizer para você, você não entrará no meu descanso. E o Senhor está falando do que, irmãos? Logo na frente, ele vai falar aqui, que nós temos que nos esforçar. Olha aqui o verso 9. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou das suas obras, assim como Deus da sua. Então, você não tem que fazer nada o que diz respeito à sua salvação, entende, irmãos? Isso está consumado, está feito pelo Senhor. Eles não voltaram para o Egito, eles não desfizeram a obra que Deus fez. Você não tem como desnascer. Uma vez que você nasceu de novo, você não desnasce de novo, entende? Não tem como desnascer, não é isso. Mas o que ele está dizendo aqui é que ainda há um repouso sabático, ainda que você esteja em Cristo. Nesse mesmo descanso que você está, o Senhor pode dizer para você, não, você não vai entrar no meu descanso. Está vendo? É esse que nós estamos falando. É esse que o Senhor está falando. Ele está dizendo que ainda há um repouso sabático. Porque ele diz aqui um pouquinho antes, que se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado por Davi. Davi é rei, fala de reino, fala o que o descanso é outra coisa, entende? Não é salvação, não é só o crer. O crer você entrou, você tem o Senhor. Agora, nesse descanso aí que você está, o Senhor pode dizer assim, você não vai entrar no meu descanso. Então ele diz aqui, ó, verso 11, ora, à vista disso, procuremos diligentemente, ou tem algumas versões que diz, esforçando-nos, não é? Por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Está vendo? Por que eles não entraram, irmãos? Porque se Deus já tinha dado a eles. Porque quando você recebeu o Senhor, você recebeu tudo que diz respeito à vida e piedade. É isso que você tem que considerar, entende? O que o Senhor requer de você, a partir de agora, irmãos, é fé e obediência. Eles não entraram, volta um pouquinho aqui, nós estamos terminando já, mas vou voltar. Tinha muita coisa, mas não vou judiar dos irmãos, não. Hebreus 3, ele vai dizer no verso 7, pelo que, como diz o Espírito Santo, nós temos o Espírito, irmãos. O que Jesus disse lá no Sermão do Monte? O Sermão do Monte é ser como Ele. A obra que o Espírito está fazendo você ter a caminhada, edificar essa casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O que é praticar? É obediência, é você praticar, é vida, é realidade. Né? Todo o sentido hoje das Escrituras está nisso. Obediência. Obediência à palavra, obediência ao que você tem ouvido. E ele fala assim, ó. Hoje, se ouvirdes a sua voz, o Espírito não vai parar de falar, irmãos. Não vai. Mesmo que você seja rebelde, não vai. Porque não vai acontecer nem o que aconteceu no deserto. Não vai acontecer. Porque no deserto, Deus falou para Moisés,
eu vou mandar um anjo para ir com vocês. Eu não vou mais com vocês, porque senão a minha glória, a minha presença, vai consumir esse povo, por causa da desobediência, não é? Moisés disse assim, não, senhor, se o senhor não for, eu não vou sair daqui. Ele diz, então eu irei contigo, e a minha presença te dará descanso. Está vendo? A questão do descanso, nós vamos terminar lendo lá, do que o Senhor está falando, né? De que descanso o Senhor está falando, do que se refere a esse descanso. Mas esse Espírito, irmãos, ele não vai deixar de nos falar. Essa presença do Senhor nunca deixará de estar conosco, por mais rebelde que nós sejamos. E o Espírito estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estará convosco, estará em vós. Para sempre, o Senhor diz. Né? Então, nunca vai existir um Icabode, o Espírito saiu dos irmãos, saiu daqui, saiu do meio. Não, ele vai continuar falando, vai sofrer, vai como Deus, andando no meio daquele povo, falando, insistindo e dizendo, e continuando. Mas se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, verso 8, como na provocação no dia do deserto, onde vossos pais me tentaram pondo à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Está vendo? Obediência, andando no caminho. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso 11. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Nós precisamos nos ajudar, irmãos, mutuamente. Entende? Se você vê um irmão em pecado, exorta ele. Porque a vida dele também está afetando a igreja, aquilo que nós estamos falando, está afetando um povo, porque quem sofreu? Sofreu todo mundo, irmãos. Mesmo aqueles que obedeceram, sofreram. Mesmo a geração que entrou, sofreu. Mesmo Caleb e Josué sofreram. Eles sofreram. Não é? Então, os irmãos têm que exortar os irmãos todo dia, no dia que se chama hoje. Se você está vendo o teu irmão numa condição que ele está, sabe, se envolvendo com muita coisa, não está caminhando como deve caminhar, exorta ele, fala para ele. Fala, irmão, para onde você está indo, irmão? Para onde? Né? Olha, irmão, essas coisas estão puxando você para baixo. Essas amizades, essas coisas, né? Essas perdas de tempo. Vamos lá. Exortai-vos, aí agora o verso 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo. Está falando para quem, irmão? Para nós, que temos nos tornado participantes de Cristo. Se é que guardamos firmes até o fim a nossa confiança inicial. Isso é muito importante. Ele falou isso aqui, 2 vezes. Olha o verso 6, volta um pouquinho. Mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Porque o mais difícil não é você crer. O mais difícil não foi eles passarem o mar. O mais difícil não foi eles saírem do Egito. Com toda aquela dificuldade, não foi o mais difícil. O mais difícil foi eles chegarem até o fim, entende, irmãos? Perseverar até o fim. Porque ali o Senhor usou de muita graça, né? Para que o exército de Faraó não tomasse eles, nada. Então não é isso o mais difícil para nós. O mais difícil, irmãos, é nós chegarmos até o fim. Conforme a sua confiança inicial. Como é que você começou? Com toda alegria, com aquele primeiro amor. Assim é que o Senhor leve você até o final. E ele vai dizer aqui na continuação, verso 15, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, pois quais os que tendo ouvido o provocaram?
Não foram, porventura, todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, na verdade, irmão, não é a incredulidade que leva à desobediência. É a desobediência que leva à incredulidade. Porque se você está andando em desobediência, você não está crendo. Não é? Para obediência da fé. Fé, obediência, obediência da fé. Então aqui ele está dizendo que a desobediência, se você é de Cristo, né, você tem a fé em Cristo. Mas se você vai para a desobediência, você cai na incredulidade. Para terminarmos, vamos lá para Deuteronômio 12, para vocês entenderem de que descanso que ele está falando. Irmãos, eu sei que vários tempos, né? Porque os dispensacionalistas pensam assim, que Deus trabalha com dispensações, com o tempo. Mas nós temos que entender que tudo se definirá na volta de Cristo, ainda que nós tenhamos 1000 anos antes de ter novo céu e nova terra. Mas tudo se definirá, porque para nós não é o grande trono branco, não é depois dos 1000 anos, é antes, é no tribunal de Cristo, entende, irmãos? É ali que se definirá o Senhor conosco e as nossas causas com o Senhor. Lá no grande trono branco é para os ímpios, é para quem vai ressuscitar lá na frente, depois dos 1000 anos, que fala da segunda ressurreição. Mas nós vamos participar da primeira ressurreição. Não importa, se você tem o Senhor, as 10 virgens, as 10 acordaram. Não importa a maneira como elas estavam, mas todas as 10 acordaram. Então aqui em Deuteronômio, capítulo 12, ele não está falando do milênio, irmãos, entenda bem. Ele não está falando do milênio aqui. Ele está falando de novo céu e nova terra. Por quê? Porque no capítulo 12 de Deuteronômio, você pode ver aqui que ele começa assim, ó: são estes os estatutos e os preceitos que tereis cuidado de vossos pais, vos deu para possuirdes por todos os dias que viverdes sobre a terra. Certamente destruireis todos os lugares em que as nações que haveis de subjugar serviram aos seus deuses sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore frondosa, e derrubarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, queimareis a fogo os seus acerins, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, apagarei o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Então, aí ele diz assim: mas recorrerei ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação, e ali vireis. Então, o que o Senhor estava dizendo? Quando eles atravessaram o Jordão, então, aí está a figura do deserto, o tempo que nós vivemos aqui. A palavra tem vindo a nós. O Senhor requer a obediência, não é isso? Agora, o Jordão é o que, irmãos? Ele é uma figura da volta do Senhor, da obra do Espírito, da transformação, a qual nós vamos entrar com o Senhor na terra. A terra, a primeira parte que nos fala da terra, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que entrar na terra e destituir tudo isso daqui, derrubar os altares, todas as coisas e tal, destituir todos os inimigos, não é assim? Não era para eles expulsarem os inimigos, tirar todos de lá. Aquela é a terra de Canaã, aonde o Senhor ele ia escolher o lugar pela qual ele ia habitar juntamente com o povo. Veja como é que ele chama esse lugar. Então, essa primeira parte é a parte que Cristo vai reinar nessa terra e vai destituir todos os reinos, não é? Diz ali que é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte.
Isso não acontece no início do milênio, mas no final do milênio. Está escrito lá em Coríntios 15. Aí ele diz que ele vai devolver o reino ao Pai, vai se sujeitar àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então essa é a primeira parte. Mas quando o Senhor fala do descanso, olha aqui, olha o verbo aqui, olha a palavra aqui. Verso 9. Porque até agora não entrastes no descanso, e na herança que o Senhor vosso Deus vos dá. Qual é o descanso, irmão? Está ligado à herança. Qual é a herança? A herança é o milênio? A herança é aqui? Não. A herança é novos céus e nova terra. Lembra que Pedro fala sobre isso? Nós aguardamos novo céu e nova terra. E ele diz, se nós aguardamos isso, então quer dizer, nós não aguardamos milênio, irmão. Nós aguardamos novo céu e nova terra. Porque lá é que Deus vai descansar, verdadeiramente. Lá que é o lugar do descanso de Deus. Porque lá o trono de Deus estará com os homens. Essa é a figura da presença de Deus em Jerusalém, onde ele ia habitar. Olha aqui no verso 10. Mas quando passardes o Jordão, e habitarei na terra que o Senhor vosso Deus vos faz herdar, ela vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome. E esse lugar trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, sacrifícios, os vossos dízimos, ofertas. Então ele está se referindo a Jerusalém, e aquele lugar pela qual o Senhor iria habitar junto com o povo. Então é aquilo que vai acontecer, irmãos, no novo céu e nova terra, quando a nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro, descer, quando o tabernáculo de Deus, que é o Senhor Jesus, habitar conosco, né? Ali você pode ver que nessa cidade, o Senhor habitará nessa cidade, o trono de Deus estará nessa cidade. Então esse é o complemento de toda, é a obra do descanso. Então quando ele fala, irmão, não entenda que esse descanso é no milênio. Esse descanso é novo céu e nova terra. Então, quando o Senhor diz, não entrarão no meu descanso, e você fica prostrado, se ficar prostrado no deserto, ele está falando desse lugar. Entende? É desse lugar que ele está falando. Para lá ele fazia habitar o seu nome. Ali o Senhor, a palavra diz, o tabernáculo de Deus estará com os homens, porque Deus mesmo estará com eles, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esses são os filhos, é a igreja do Senhor, é a igreja gloriosa do Senhor, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, é brilhante como cristal, puro. São os que entram na cidade, são os que comem da árvore da vida, são os que saem da cidade, que leva a luz e a glória, a luz para as nações. Lembra? As nações andarão na sua luz. Então, nós sabemos que vai ter nações. Como é que é chamado essas nações? Né? Como é que é chamado essas nações? Nações dos salvos. Leia na Fiel. Acho que na atualizada ele só fala nações. Mas é as nações dos salvos, são salvos. Mas há uma qualidade diferente, que é a cidade, a esposa do Cordeiro. São os que verão a sua face. São os que entrarão na cidade, são os que comerão da árvore da vida. Mas se o Senhor te disser, não entrarão no meu descanso, do que o Senhor está falando? É desse descanso, irmãos. Que o Senhor nos ajude a entender essas coisas. Mas lembre, irmãos, a mesma coisa que foi falado a eles, foi falado a nós. A palavra foi dada a eles, tem sido dada a nós. E o ponto aqui, irmãos, é obediência e desobediência. Eles não puderam entrar por causa da desobediência. E a palavra que tem sido dada para nós é para a obediência da fé a todas as nações, a todos, todos nós. Vamos orar.
Amado Senhor, queremos te dar muitas graças, Senhor. Obrigado também pelo Senhor abrir de uma forma assim tão clara as Escrituras para nós, Senhor. Senhor, nós queremos entender a sua mente, Senhor. É a mente que foi escrita aqui nas Escrituras. Quando foi escrita, a mente do teu Espírito. Nós não queremos vagar por nossos próprios pensamentos, nossas próprias ideias, Senhor. Nós queremos colher de forma preciosa a tua palavra, para que a gente possa andar de maneira digna do Senhor, te agradando, te frutificando em toda boa obra. Mas, Senhor, sabemos que aqui é que está, a palavra nos ensina, o Espírito nos é dado para a obediência, para a santificação, para a obediência. E é aqui que está o segredo, Senhor. Louvamos o teu nome, porque hoje nós temos natureza para te obedecer. Temos natureza, Senhor. O Senhor nos deu graça. Por isso que nós nos esforcemos, Senhor, para entrar naquele descanso. Realmente, Senhor, há uma necessidade de nos esforçar para entrar naquele descanso. E sabemos, Senhor, que só não entrará lá, realmente, aqueles que desobedeceram. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, irmãos.